E Cris, aproveitando a sua presença, eu quero que você segure mais um pouquinho aí para falarmos também sobre as eleições, claro, e a reeleição do governador Ibanez Rocha, né? Vamos ver como é que foi, então, a reeleição em primeiro turno do governador do Distrito Federal. Veja. Quando a notícia da reeleição chegou, Ibanez Rocha falou com a imprensa e comemorou a vitória. Então eu estou muito feliz, acho que a vitória é o resultado do trabalho, resultado da união, resultado de unir pessoas pelo Distrito Federal. Então eu estou muito feliz realmente. Eu não esperava que fosse no primeiro turno e eu vou continuar trabalhando por essa cidade que eu acredito muito. Apesar da larga vantagem sobre Leandro Graz, que ocupou a segunda posição durante toda a apuração, a possibilidade de um segundo turno existiu por bastante tempo. Com o avançar das horas, ela não se confirmou. Eu nunca me furtei de mostrar para a população as minhas propostas, ao contrário do adversário, nosso oponente, que foi apenas em 2 debates, nós fomos em todos. Mas, de qualquer maneira, o resultado das urnas tem que ser respeitado. Eu espero que o Distrito Federal tenha dias melhores, eu espero que o Distrito Federal tenha um momento melhor do que esse que está passando, onde as pessoas estão morrendo na fila do CRAS, onde as pessoas estão morrendo na fila da cirurgia, estão morrendo na fila dos exames. Com 100% das urnas apuradas, Ibanez Rocha venceu no primeiro turno, com 50,30% dos votos válidos. Ele acompanhou a apuração em casa, no Lago Sul, acompanhado de amigos e familiares. Depois, a festa com apoiadores aconteceu bem aqui, em frente ao Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Acompanhado da vice-governadora Celina Leão, Ibanez aproveitou para expor o que planeja fazer nos próximos 4 anos da nova gestão. Tivemos que investir 3 bilhões de reais só no trato da Covid. Acho que agora nós temos condições de avançar muito na questão da saúde no Distrito Federal e acho que essa é a principal pauta que nós temos que tocar. Então vou mexer muito, vou melhorar muito. Tenho muita confiança de que nós temos condições de dar uma condição de saúde para a população muito melhor do que nós temos hoje. Estou muito feliz e podem contar comigo. A população do Distrito Federal pode contar comigo sempre, porque eu estou apaixonado por essa cidade cada vez mais e hoje muito mais. Estava comentando mais cedo, Cris Otaviano, que desde 2002 não tínhamos aí um governador reeleito aqui no DF, na verdade, desde Joaquim Roriz, nós não tínhamos então um governador reeleito. E agora eu quero te perguntar, como é que fica esse cenário, conversando, né, do diálogo do governador Ibanez Rocha com a reeleição, com essa Câmara Legislativa? Como é que você vê, então, que vai funcionar o diálogo? Acredito que vai ser favorável ao governo, que eles possam dialogar ainda mais pelo bem, né, da comunidade. Acredito que vai vir coisa boa por aí, né, amiga? Bom, a gente viu aí o governador na fala dele, né, bem contente. Ele foi ali no limite, né, para fechar aí esse pleito ainda no primeiro turno. Rafinha, ontem eu tive com o governador Ibanez Rocha, no momento em que ele foi fazer a votação, a gente se distribuiu aqui dentro das equipes na Record TV Brasília para que nós estivéssemos em todos os locais, com todos os candidatos que faziam aí, né, esse pleito mandatário, e eu fui escolhida para estar lá junto do governador Ibanez Rocha. Ele votou em um colégio ali naquele QI 21 do Lago Sul, e no momento em que ele conversou com a imprensa ali, ele disse que a expectativa dele é que ele tivesse entre 15 e 16 parlamentares aliados a ele sendo elegidos dentro da Câmara local, aqui da Câmara Legislativa. A gente viu um número ainda maior que isso, né? A gente viu uma boa representatividade aí, pelo menos 18 parlamentares inclinados à mesma perspectiva política do atual governador. Então a gente imagina que, se ele quer fazer mudanças na saúde, de acordo com o que ele acaba de falar nessa entrevista, ele tende a ter apoio para fazer essas mudanças expressivas aí. Um outro ponto provocado ao longo de toda a eleição, a questão social também. Ele deve ter aí mãos, ou pelo menos apoio, para poder propor mudanças, para poder aprovar leis e, em especial, para poder aí movimentar o parlamento a favor daquilo que ele espera para o Distrito Federal. E a gente imagina que a oposição não vai aí, de repente, criar grandes barreiras, grandes obstáculos. A gente percebeu que no último mandato o governador Ibanez Rocha transitou bem dentro da Câmara Legislativa, em especial em uma fonte forte
fonte de trabalho dele, que foi a fonte de trabalho de infraestrutura aqui dentro do Distrito Federal, se alinhando muito com a linha de trabalho do que foi o governador Joaquim Roriz, quando ele inclusive foi reeleito, quando você acabou de citar aí. Então a gente vê certas similaridades aí diante do mandato desses dois governantes, e agora uma próxima similaridade, que é o apoio dentro de um parlamento, pelo menos dentro de representatividade em um primeiro momento, e em uma segunda perspectiva, uma reeleição, que começa aí dando espaço para mais 4 anos para o governador Ibanez Rocha fazer aí o que ele disse que propõe a se fazer e que ele deve tirar do papel. Pois é, né, Cris? E agora começa aquele período, já pensando em 2023, aquela costura para definir quem será o presidente da Câmara Legislativa, já que o atual presidente foi para a Câmara Federal, né? Começa aquele jogo de negociação, aquela costura. Já dá para prever, será, na sua visão? O que você vê, enxerga nesse cenário? Olha, Rafinha, a gente começa a prever, inclusive, o que vai ser o próximo pleito eleitoral, né? A gente fica imaginando aí, por exemplo, tendo uma vice-governadora como a Celina Leão, se a gente já também não começa a delinear uma perspectiva para o próximo mandatário ou para uma próxima campanha política aqui dentro do Distrito Federal. E essas amarras e essas representatividades, seja de representantes da aliança local, seja aí também de uma costura aí de uma bancada de oposição, todas elas levam em conta estes próximos 4 anos e o que vai vir de urna ou de escolha para o eleitorado daqui para frente. Então, são esses os trâmites que a gente começa a observar muito atentamente e contar para você que faz companhia para a gente aqui todo dia no Balanço Geral. Com certeza, vem muito por aí a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Vai ter muito assunto e, claro, a gente torce, gente, independentemente de qualquer coisa, é pelo bem da nossa capital federal, pelo bem do DF, pelo bem do entorno, pelo bem do Brasil sempre. Não é mesmo, Cris? Obrigado pelas informações. Qualquer momento a gente volta a bater esse papo, diálogo, sempre sobre as eleições, esse momento decisivo, onde o importante é a democracia acima de tudo, tá bom? Obrigado, Cris, Otaviano.